segundo dia de encontros, né? Eu queria estender o meu boa noite a todos vocês, e agradecer mais uma vez pela participação, pela colaboração neste evento que está sendo a Semana da Criação, né? Como todos sabem, o quarto sábado de outubro é dedicado a, a pensarmos, né? A refletirmos a respeito dos dois livros, né? Normalmente nós focamos no livro da Revelação, a Bíblia, mas nós temos que nos lembrar que Deus também é o autor de outro livro, o livro da natureza. E durante essa semana nós estamos tendo diversas apresentações dos alunos do quarto ano de teologia do NASP Campus Engenheiro Coelho, onde estão justamente refletindo a respeito desse segundo livro, do livro da natureza e como que esse livro ele consegue dialogar e consegue estar em concordância com o livro da Revelação, com o livro, com a Bíblia. Ah, para iniciarmos, nós vamos fazer uma oração e eu convido a todos que curvam suas frontes para que nós possamos dedicar esse momento à exaltação do nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos que o Senhor esteja agora ao longo dessa programação, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que irão apresentar e que eles possam, Pai, falar a respeito de Ti, como Criador, como Salvador e como nosso Redentor. Que o Senhor possa estar com cada um aqui, livrar-nos de todo mal e nos abençoar, Pai, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que nós já possamos dar início às nossas apresentações. A primeira está marcada para as 7h40, mas eu creio que nós já possamos dar prosseguimento. O Agil, correto? O nosso primeiro Isso mesmo, Matheus. palestrante. E você vai falar sobre Eu as vou falar evidências sobre do as dilúvio evidências do universal. dilúvio universal e o argumento geológico. Perfeito, Agil. Quando você quiser, pode partilhar sua tela. Tá, vamos ver se vai dar certo aqui. Isso, perfeito. Então, Aí coloca em tela cheia, né? isso, Isso, dá uma olhadinha aí, Matheus, se está aparecendo, por gentileza. tá sim. Tá sim? Pode começar. Então, boa noite, primeiramente, a todos vocês, né? Um privilégio fazer parte aí, desse projeto. E esse projeto, para mim, é novidade, eu tenho aprendido muito, graças a Deus. Agradeço aí ao professor, ao Matheus também, que colaborou bastante para que eu pudesse ter contato com esse conteúdo e aprender, né, esse conteúdo aí. E agradeço também os amigos que estão acompanhando aí essa explanação que nós iremos falar agora sobre o dilúvio, evidências do dilúvio universal e o argumento geológico, né? Como o Matheus bem apresentou, meu nome é Ageu Alves da Silva, eu sou do quarto ano de teologia. Bem, nós iremos começar com uma pergunta que é pertinente, né? É possível encontrar evidências externas que sustentem essa narrativa bíblica sobre o dilúvio? Será que isso não é algo só da cabeça de quem é evangélico, crente? É, será que é possível nós encontrarmos algo, de repente, na natureza, na ciência, que pode nos ajudar a ter evidências concretas aí, que pode nos ajudar com relação a essa questão do dilúvio? Então, aqui está o índice, onde nós iremos trabalhar o tema. Primeiro, os relatos bíblicos no Antigo e Novo Testamento, argumentos favoráveis ao dilúvio universal, testemunhos geológicos, e aí nós iremos fazer a conclusão e as referências bíblicas, né? Então, primeiramente, queridos, a Bíblia Sagrada ela descreve o dilúvio como uma catástrofe de escala universal, um evento histórico marcante para a humanidade que reflete uma intervenção sobrenatural no planeta devido ao pecado. No entanto,
ali por volta do século 17, 18, surgiram vários questionamentos sobre a veracidade do relato bíblico e histórico. Nesse período, a razão, o empirismo, que é o aprendizado ali por meio das experimentações, e o avanço científico passaram a ser mais valorizados. Então, antes disso, a história do dilúvio, registrada no livro de Gênesis, era amplamente aceita como literal por judeus e por cristãos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 7, 11 e 12, né, fala no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E Gênesis 7, 21, diz, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Então, ou seja, na Bíblia, nós não temos muitos detalhes, mas a Bíblia tem essa narrativa sobre essa catástrofe universal. E no Novo Testamento, e é importante mencionar que há um período de tempo aí, desde que Moisés escreveu até Jesus, por volta de 1400 a 1500 anos. Então, ou seja, essa narrativa ainda era uma narrativa que era apoiada pelas pessoas que viviam naquela época. Então, em Mateus 24, 37 diz, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Em 2 Pedro 2,5, ele menciona, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Em Mateus, essa palavra de dilúvio, né, ela é cataclismos, ou seja, se refere a uma inundação. E em 2 Pedro, que é cataclismo, ou seja, essa palavra ela só aparece 2 vezes em Pedro. Ela significa uma grande inundação com uma força destrutiva intensa, muito mais intensa do que uma inundação. Então, ou seja, elas são exclusivamente ali de Pedro, referente ao dilúvio, a uma catástrofe no tempo de Noé, e esse dilúvio pode ser descrito como um dilúvio que destrói, ou muita água que destrói. Então, na Bíblia, nós temos esse relato, tá certo? Então, ou seja, quando nós olhamos agora para os argumentos favoráveis ao dilúvio universal, nós temos um campo muito interessante, que é o campo dos testemunhos geológicos, os depósitos sedimentares e fósseis, que é onde eu vou me ater mais. No entanto, também nós temos evidências ali em lendas e tradições culturais sobre o dilúvio, preservadas por milhares de anos aí. Temos também o impacto biológico e gargalos genéticos e o repovoamento, né? Então, quando nós chegamos nos testemunhos geológicos, então eu quero trabalhar 3 pontos aí, que é a formação rápida de camadas sedimentares, o soterramento rápido de fossilização e a falta de fósseis de transição no registro, no registro geológico. Então, com relação à formação rápida de camadas sedimentares, os evolucionistas, eles dizem que a deposição às camadas, né, ocorre de maneira lenta e gradual ao longo de milhares de anos. Então, por outro lado, os criacionistas, eles dizem que esses eventos catastróficos, como o dilúvio global, são responsáveis pela rápida deposição de sedimentos em grande escala. Então, ou seja, esse modelo criacionista sugere que as camadas sedimentares podem ser, sim, o resultado de deposições rápidas causadas por inundações massivas. E qual seria esse exemplo? Será que existe algum exemplo, de repente, recente, que pode dar respaldo para isso? Porque até então, ali por volta do século XVIII, havia muita discussão, século XIX, mas quando foi em 1980, um evento, de uma certa forma, colaborou com relação a esse pensamento aí criacionista. Então, esse Monte Santa Helena, localizado nos Estados Unidos, em Washington, no dia 19 de maio de 1880, ele entrou em erupção. Então, esse evento mostrou que, após essa erupção,
e a chuva, o derretimento da neve, causou um transporte rápido de sedimentos nas camadas cinzentas vulcânicas e sedimentos foram depositados em questão de horas ou dias, ao contrário do que normalmente era considerado ali, pelo evolucionismo, como um processo que leva milhões de anos. E estratos visíveis, né? Em um período de tempo muito curto, foram formadas camadas separadas de sedimentos que podem ser observadas hoje nas encostas ali daquele local. E essas camadas foram formadas pela rápida sedimentação de materiais resultantes aí dessa erupção. Então, qual que é a importância desse estudo? O que ocorreu no Monte Santa Helena, de que que as camadas sedimentares se formaram apenas de forma rápida e não como um processo lento e gradual apoiado pelos evolucionistas. Então, ou seja, esse evento ficou claro e desafiou a visão tradicional. Então, ou seja, os cientistas que estudaram os depósitos de sedimentos no Monte Santa Helena foram capazes de observar diretamente a formação de camadas em um contexto moderno, o que fornece uma analogia para entender como outras formações geológicas podem ter se desenvolvido em resposta a eventos catastróficos. Andando um pouquinho para adiante aí, então nós iremos falar sobre isso aqui que é algo muito importante, que é o fóssil na posição vertical, né? Dizem os especialistas que isso demorou milhões de anos para formar essas camadas sedimentares. Porém, algo pode causar uma dificuldade nessa visão. Em que sentido? Porque foram encontrados alguns fósseis aí que estão na posição vertical, tá certo? Na posição vertical. E isso traz uma incógnita aí na cabeça dos evolucionistas. Por quê? Porque como que ia preservar um fóssil desse por milhões e milhões de anos na posição vertical, né? Então, isso aí também é um apoio à visão criacionista, que isso pode ocorrer de maneira muito rápida, tá certo? Então, quando nós falamos agora do soterramento rápido e da fossilização, que é um ponto importante também. Então, o fóssil, ele é uma rocha, é uma forma ou atividade de um ser vivo, que deixa de ser tecido vivo e passa a ser um mineral. Então, a argumentação é que a fossilização exige um soterramento rápido na visão criacionista. Ou seja, é possível. O que isso consiste com uma ideia de um evento cataclísmico como o dilúvio. Então, quais são as condições para que ocorra a fossilização? Então, é necessário que o organismo vivo ele seja soterrado rapidamente em sedimentos, protegendo e conservando a forma dele. Então, é preciso ter água em abundância, que é o solvente universal, tá certo? Então, hoje no mundo, percebe-se que há muitos cemitérios fósseis encontrados em várias partes do mundo, indicando a morte em massa e o soterramento rápido de animais. Então, ou seja, hoje é possível ver fósseis de dinossauros encontrados em grandes cemitérios fósseis na América do Norte, que sugerem um soterramento simultâneo durante uma grande catástrofe, animais em agonia. Existem fósseis de um peixe que está imediatamente pronto a atacar um outro, tá certo? Então, ou seja, existe essa preservação desses fósseis e é um dos principais argumentos utilizados pelos criacionistas para a ideia de que a fossilização ocorre de maneira rápida, em vez de um processo lento e um processo gradual. E aí, caminhando já para o finalzinho, nós falaremos sobre a falta de fósseis de transição no registro geológico, né? Então, o registro fóssil, em vez de mostrar uma progressão gradual de formas de vida, ele mostra grandes lacunas e ausência de fóssil de transição nessa visão aí evolucionista. Então, com a explosão cambriana, né, onde há uma diversidade de formas de vida complexas, surge repentinamente, de acordo com essa ideia, com esse conceito da explosão cambriana. Então, ou seja, sem evidências de formas de transição anteriores. E isso desafia a evolução gradual e apoia
a criação repentina de formas de vidas, né? E também a questão da extinção em massa, registrada nos fósseis, aponta para uma destruição global, como causada por um evento catastrófico, uma interrupção, em vez de uma extinção lenta e gradual ao longo de milhões de anos, né? Então, ou seja, a falta de fósseis de transição entre grandes grupos de animais, como os peixes e os anfíbios, levanta questões sobre a continuidade dos processos evolutivos. E aí, concluindo, queridos, a narrativa bíblica tem amparo no campo científico. Portanto, somos convidados a confiar na palavra de Deus. No Salmo 119, verso 160, diz assim: As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Aí nós temos as referências, e desde já eu agradeço vocês aí a paciência e poder participar conosco aí sobre esse tema que é tão relevante, tão importante para nós. Perfeito, Agil. Muito obrigado pela sua apresentação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se ninguém tem, eu já convido então o Johnny para apresentar o dilúvio bíblico à luz das evidências. Obrigado, Agil, pela sua participação. Parabéns pela apresentação. Obrigado você, viu, Matheus, pela ajuda aí, cara. Você é bênção, viu? Tranquilo, meu amigo. Johnny, está conosco? Então, assim, Opa, consegue aí transmitir compartilhar a sua tela? consigo. Só um minutinho. Deu certo? Deu sim. Agora você pode colocar para tela cheia, né? A apresentação. Aí, isso, perfeito. Pode começar. 15 minutos. Perfeito. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui apresentando esse trabalho. Muito obrigado, Matheus, por ter acompanhado a gente, né? Confesso que esse trabalho ele é um pouco difícil, né? Mas eu tive o privilégio de aprender muito sobre ele, né? O tema que eu vou estar falando é o dilúvio bíblico e a luz das evidências. De acordo com o que nós entendemos sobre o dilúvio, realmente aconteceu o dilúvio, mas quando nós pegamos o dilúvio e aplicamos na arqueologia, podemos ter uma ênfase muito maior e uma ideia muito grande em relação às evidências, e podemos até comprovar que realmente aconteceu o dilúvio. O que me chama a atenção é que não podemos concretizar nada do que aconteceu, né? Embora que as provas sejam muito grandes, né? Dentro da arqueologia, na Bíblia, podemos aprovar, né? Que Deus inspirou Moisés e Moisés foi lá e escreveu a história do dilúvio. Mas dentro da arqueologia, uma das palavras que podemos dizer e concretizar é a palavra possivelmente, é bem provável, e agora nós vamos mostrar uma das possibilidades que realmente aconteceu, né? E algumas evidências fora da Bíblia, certo? Muito bem. Aqui está falando um pouquinho sobre o dilúvio. A primeira pergunta que eu deixei aqui bem, bem claro é: o dilúvio na Bíblia, mito, alegoria ou relato factual? Bom,
Muitas pessoas tentam explicar essa questão do dilúvio, ou até mesmo ver alguns milagres, entender através da ciência. Mas a ciência, ela não consegue comprovar de modo claro que realmente o dilúvio aconteceu, né? Temos algumas evidências, mas por conta disso, muitas pessoas não conseguem acreditar nesse milagre de Deus e acaba desacreditando 100% sobre a questão do dilúvio. Então, através disso, nós vamos entender de uma forma geral e ver algumas possibilidades dentro da arqueologia. Em Gênesis 6, versículo 11, está escrito assim, olha só. O dilúvio realmente aconteceu. Deus causou o dilúvio para destruir as pessoas, mas, mas ele disse para Noé, constrói uma arca para salvar as pessoas, boas e também os animais. Podemos acreditar que o dilúvio aconteceu, porque ele está registrado na Bíblia, que é inspirado por Deus. Naquela época, podemos entender de uma forma clara que o povo não sabia fazer uma separação entre o sagrado e nem o profano. Então, por isso que aconteceu o dilúvio. Outro ponto que podemos também dizer é que o dilúvio, ele não foi um dilúvio local, mas sim universal, que pegou outros locais. Bom, fato ou mito? A Bíblia dá detalhes específicos sobre o dilúvio, e não apenas no Novo Testamento, que podemos dizer e também perceber, mas a Bíblia dá alguns fatos também no Novo Testamento, então dá no Antigo e também no Novo. Por exemplo, podemos ver evidências do dilúvio em fatos históricos e tradições também universais. Podemos também ver evidências geológicas e também arqueológica e descobertas históricas. Teologia e inspiração bíblica. E também podemos ver através de propósito, relato bíblico. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão das evidências geológicas. Depositos de sedimentos encontrados em várias partes do mundo indicam ocorrência de inundações massais em diferentes épocas. Camadas fósseis marinhos são encontrados em locais elevados, como em montanhas e desertos. Os cânions e formação sedimentares, como o Grande Canyon nos Estados Unidos. Bom, aqui fala um pouquinho também sobre o dilúvio universal, que pegou no mundo todo, né? O encaixe continente, a ideia é que os encaixos juntamente queda um quebra-cabeça. Então, podemos ver através da geografia que, através do dilúvio, houve uma separação entre alguns continentes, certo? E temos uma comprovação fora da Bíblia, através do manuscrito do Mar Morto. Quando Moisés ele escreveu a história do dilúvio, inspirado por Deus, podemos ver que existe outras histórias comprovando e relatos fora da Bíblia que realmente aconteceu o dilúvio, através do manuscrito do Mar Morto. E também temos também o épico de Gilgamesh, né? O épico de Gilgamesh vem falando que um homem sobreviveu o dilúvio. E esse homem é Snib-Nab-Shitz, que sobreviveu o dilúvio. Então aconteceu o dilúvio e existe um relato fora da Bíblia que um homem sobreviveu o dilúvio. E esse relato que as pessoas relatam não foi Noé, mas sim foi Snib-Nab-Shitz. Então, no caso, existe uma comprovação fora da Bíblia que o dilúvio aconteceu
e esse homem não foi Noé. No caso, existem 40 versões fora da Bíblia falando que o dilúvio aconteceu. Então, nós temos uma evidência fora da Bíblia falando que realmente aconteceu o dilúvio. Bom, como a incredulidade em relação aos milagres bíblicos pode influenciar a nossa relação com Deus e a prática da fé? Na visão bíblica, o milagre é uma intervenção graciosa, visível e intencional de Deus no mundo, com múltiplos propósitos. Não é o sagrado em si mesmo, mas um sinal que aponta para ele. Bom, como eu falei no começo, muitas pessoas tentam explicar o milagre, mas não conseguem explicar o milagre. Mas é que tá, o milagre realmente é um milagre. Então não conseguimos explicar o que, que realmente aconteceu, porque isso foi algo divino. E quando é uma coisa divina, não conseguimos explicar de uma forma clara, certo? E aqui tem todas as referências. Perfeito, Johnny. Parabéns pela sua apresentação. É, agora é o momento onde nós podemos abrir para as perguntas ou algumas colocações. Quem sentir a vontade de fazer, pode fazê-lo, tanto via áudio, né, abrir o microfone, ou no chat mesmo. E já convido o próximo palestrante dessa noite, que vai ser o Carlos Alberto. Ok. Obrigado, Johnny, pela apresentação. Que Deus te abençoe grandemente. Carlos Alberto, a sua apresentação está comigo, né? Então, deixa eu Isso. abrir aqui e apresentar. Você vai falar sobre o dilúvio universal, sobre os aspectos Geológico. geológicos, certo? Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Me digam se estão vendo. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Perfeito. Então, ah, foi? Conseguem ver? Sim. Beleza. Então, pode começar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Ok. Boa noite. A gente se propôs a falar sobre o tema do dilúvio universal, né, sobre aspectos da geologia. É uma obra principalmente do pastor Naor, que eu identifiquei várias coisas que ele apresentou e referências sobre a questão da geologia relacionado ao dilúvio. A nossa questão orientadora poderia a geologia explicar o dilúvio universal assumido pela Bíblia? Poderíamos encontrar evidências na geologia do dilúvio universal e literal em relação ao tempo cronológico? Então, a gente vai ter duas questões que vamos estar analisando. Aqui está o índice. A primeira parte seria do presente para o passado, e a segunda parte seria o período fanerozoico em harmonia com Gênesis 7 e 8. Então, a gente... Pode passar, por favor? A gente trouxe aqui alguns conceitos da geologia, como fenômenos exógenos, que seria a ação geológica das águas, do vento, do gelo. Os fenômenos endógenos, que estaria relacionado ao vulcanismo, terremoto, magnetismo. E nós também teríamos aqui a área primária, onde o evento ocorreu, e também a área secundária, que é onde o evento foi sentido, que poderia ser proximal, distal, regional, global. Isso aconteceu nos fenômenos, alguns que a gente vai apresentar. Também nós temos apresentando aqui o fenômeno,
que ele pode ser ordinário e também ele pode ser extraordinário. O ordinário seria quando ele não tem um impacto, um prejuízo para o meio ambiente. E a gente trouxe aqui o geyser de Stroker, onde a gente tem um jato de 40 metros de água quente, e não tem um prejuízo, é um evento geológico, um fenômeno geológico, porém que não traz nenhum tipo de prejuízo para o meio ambiente. Diferente do extraordinário, que estaria relacionado ao terremoto, maremoto, tsunami, esse evento seria extraordinário, porque ele traz prejuízos para a natureza. A gente ainda tem os geoecos, que seriam o desastre geológico atual, que aponta para um desastre geológico no passado. E é o que nós vamos estar analisando aqui durante essa apresentação. Ainda nós temos também aqui já está apresentado os geoecos, que a gente tem a erupção do vulcão Laki, onde a gente encontra várias informações que apontam que poderiam dar substância para os eventos lá atrás, um evento como uma destruição em massa, como o dilúvio universal. E aqui a gente também tem uma geocetriz, que seria feições geológicas resultantes de um importante agente modificador da crosta terrestre, no contexto da história geológica fanerozoica. O globo terrestre ele possui cerca de sete dessas 7 feições, né, que foram resultados desse período fanerozoico, e aqui a gente tem uma feição meso-oceânica, né, que seria uma geocicatriz. É uma cicatriz que aponta para algo que aconteceu lá atrás. Então, pode passar, por favor? A gente trouxe aqui alguns eventos do presente que apontam para eventos lá do passado. Aqui nós temos o conhecido, acho que todo mundo aqui conhece, o que aconteceu lá na Indonésia, no dia 26 de dezembro de 2004, marcou história, esse terremoto, maremoto, que atingiu a Indonésia, né? Onde os turistas viram as ondas, viram recuar o mar, e de repente começou a vir ondas com cerca de 30 metros de altura, né, a centenas de metros de largura, e com esse rugido amedrontador invadindo a praia. Ela atingiu o litoral de 14 países, 2 continentes, e mais de 230 mil pessoas foram arrastadas, podemos dizer, por essas ondas assassinas. Foi um efeito catastrófico, que aconteceu devido ao deslocamento da placa indo-australiana para baixo da placa da Birmânia, o que provocou um levantamento de 5 metros ao longo de 1.200 quilômetros do fundo oceânico. E esse deslocamento dessas placas foi o que ocasionou esse terremoto, maremoto, que aconteceu lá na Indonésia. E poderíamos fazer uma pergunta: será que esse sismo de tsunami que aconteceu no Oceano Índico em 2004, ele poderia ter proporções adequadas para preservar os seres que morreram, de maneira a iniciar imediatamente, um ou um pouco tempo depois, o processo de fossilização? E a resposta seria possivelmente não, porque esse evento ele foi violento, mas não foi suficientemente violento a ponto de provocar a fossilização dos corpos, pois existem 2 tipos de desastres naturais: aqueles que são violentos o suficiente para preservar a fossilização, e isso é muito rápido, como foi falado anteriormente, e aqueles que provocam morte, uma mortandade em massa, mas eles não são acompanhados de fenômenos geológicos que provocam tais efeitos. A gente tem aqui também a erupção dos vulcões Laki, do vulcão Krakatoa. O vulcão Laki, ele também foi bem violento. A sua fissura teve mais de 140 pontos de fissura, e ele matou cerca de 75% do gado e 25% das pessoas. Na sua área secundária, ele atingiu mais de 750 mil, né, e foram expelidos explosões piroclásticas. A área secundária global, ele atingiu mais de 122 milhões de toneladas de CO2, entre outros gases, na Europa e na América do Norte. Inclusive, no Rio de Janeiro, foi sentido uma neblina seca que pairava pela cidade. O exemplo 3, que seria o Krakatoa, ele também foi um evento violento e que ocasionou cerca de 13% da redução da temperatura global. Mas todos esses exemplos que eu passei aqui, eles foram violentos, mas não violentos o suficiente
para provocar uma fossilização rapidamente, diferentemente da que a gente está apresentando, esse terceiro exemplo, que é a feição geológica meso-oceânica. Essa feição geológica, como eu disse no início, são 7 dorsais oceânicas que cruzam os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, e eles correspondem a uma gigantesca rede de vulcões interconectados com mais de 70 mil quilômetros. A dorsal meso-oceânica é um sistema de montanhas submarinas com mais de 1.000 quilômetros de largura e 3.000 metros acima das zonas abissais, e estão posicionadas ao longo do leito dos oceanos. Essas cordilheiras gigantescas são geocicatrizes, são vales partidos pelo meio por fissuras, né? Chamado de Rift Valleys. E esse processo de separação dessas 7 cordilheiras gigantescas, as 7 meso-oceânicas, ela se deu justamente no período Fanerozoico, porque foi nesse momento que a Protopangeia, né, quando era apenas um continente, ele se dividiu por conta da violência, do impacto que ele sofreu, do dilúvio, dos eventos que estavam acontecendo, e a gente teve essa divisão meso-oceânica. A gente tem a mesoatlântica, que com a sua geometria das costas atlânticas é equidistantes dos continentes americano e africano. Ou seja, o nosso continente ele sofreu essa divisão e separou a América da África, e assim outros continentes também. Possivelmente a América e a África elas estavam juntas, e a gente pode observar na bacia do Paraná algumas evidências, algumas semelhanças entre a América e a África, nessas partes submersas. Essas fissuras, né, elas, como eu disse, ela constitui gigantescos dutos, e foi através desses dutos que saiu grande quantidade de magma que originou os espessos assoalhos dos 5 oceanos. E essas dorsais gigantescas, né, elas estão interconectadas, como eu disse, formam esse vulcão linear com mais de 70 mil quilômetros. Então, esse evento geológico que aconteceu no passado, ele provocou essa cicatriz, essa geocicatriz, que nós podemos estar vendo hoje, como se fosse o recheio do bolo, que ele estivesse aparente, estiver visível para observarmos hoje. Pode passar, por favor? A gente pode passar, por favor? A próxima. Então, esse seria olhando do presente para o passado. A gente pode passar também. A gente tem esses terremotos, maremotos, que aconteceu, que a gente pode observar hoje, como o de dezembro de 2004. Pode passar, por favor. E que nos dão essas informações de eventos que aconteceram lá atrás, como os Sky Blunts também, que a gente tem nos Estados Unidos, uma área extensa de 210 mil quilômetros, que sofreram os efeitos da erosão sobre o platô basáltico do Rio Columbia, no noroeste dos Estados Unidos. Essa região que nós estamos observando, pode voltar um pouquinho, ela foi estruturada na época pleistocêntrica por um processo erosivo catastrófico, que foi pela movimentação dos grandes volumes de água através de uma onda, de um mega tsunami, que fez com que se locomovesse essas rochas tão grandes para onde elas estão agora. Então, a gente pode passar, por favor? A gente trouxe, como o autor, o Naor, ele diz, né? É como que a gente tem essa carta de Pero Vaz de Caminha, que aponta para o descobrimento do Brasil, e ali a gente tem informações da carta da terra de Veracruz, e através dessa carta ao rei Dom Manuel I, a gente tem a descrição do cenário, dos comportamentos dos nativos, ou seja, ele foi uma testemunha ocular que presenciou todos esses fatos. Mas se a gente pudesse supor que esse documento não tivesse chegado em Portugal nas mãos do rei, a gente não teria essas informações tão claramente como a gente tem, que seria a certidão de nascimento do Brasil. E até o autor ele traz que de repente pode voltar. Ele diz que talvez se a gente não tivesse essa carta, e se os nativos começassem a contar para suas gerações, a transmitir as informações para as pessoas do futuro, essas informações do descobrimento, como eram os portugueses, as pessoas que haviam chegado, poderia ter sido deturpado por causa da imprecisão
e até se juntado a crenças e até se mitificados, os relatos da primeira vinda dos portugueses ao Brasil. Mas a pergunta é: será que existe um documento histórico que poderia reproduzir os fenômenos geológicos, assim como a carta de Pedro Vaz de Caminha? A gente tem a Bíblia, pelo menos os primeiros 11 capítulos, eles contam a história da certidão de nascimento do planeta Terra, inclusive do dilúvio. Aí a gente tem algumas passagens aqui que estão, pode passar, por favor, que estão em concordância com a geologia. Por exemplo, naquele dia se romperam todas as fontes do grande abismo e a janela dos céus se abriram, que está relacionada ao rompimento das crostas terrestres através de enormes fendas, como a gente falou no início, aquelas fendas liberando grandes volumes de água e também material magmático, juntamente com o impacto dos meteoritos, em acordo com as janelas do céu que estariam sendo abertas. Ou seja, e também a passagem de cometas gigantesco pela atmosfera. E prevaleceram a água e cresceram grandemente sobre toda a Terra. A ação catastrófica dos mega tsunamis, da transgressão marinha generalizada detectada nas rochas sedimentares. Ou seja, nas rochas sedimentares a gente pode observar uma transgressão marinha que aconteceu no período fanerozoico, e isso pode ser encontrado pelo menos nas 3 grandes bacias do continente sul-americano: as bacias do Paraná, do Amazonas e do Solimões, e no Parnaíba. Ou seja, é possível identificar esse período do Devoniano, onde ocorreu a maior transgressão do continente. A gente também tem essa outra passagem: expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, de feras e todo réptil que rasteja pela terra, e tudo que havia no seco morreu. Também está relacionado ao período fanerozoico, quando toneladas de seres foram fossilizados, e é possível identificar também. Assim como e as águas se tornaram e minguaram. E pode passar, por favor. E a gente vai ter esses 5 períodos que a gente abordou aqui, que é o período do Paleozoico, do Mesozoico, do Paleogênio e do Neogênio. Esses 5 períodos que a geologia traz e que também aponta para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que a Bíblia fala. Por exemplo, na fase 1, nesse momento foi um período de muita violência para o planeta Terra. Inclusive, eu fiquei surpreso que eu tinha uma visão mais romântica do dilúvio, mas quando eu pude observar, foi algo muito violento mesmo, mega tsunamis com muitos metros de altura, caindo pedras do céu e tudo mais, saindo magma. Isso tudo ocorreu pela chuva de meteoritos e pelo magma que saía da crosta, né, terrestre, e isso foi muito violento, né? E isso provocou a fossilização, né, de alguns grupos bem diversificados. A fase número 1 também aponta para o tempo cronológico literal, porque a Bíblia aponta dia, mês, né, e ano, ou seja, no ano 600 da vida de Noé. Ou seja, essa indicação indica que foi um tempo cronológico literal. E também que foi global, porque fala que toda a Terra foi atingida, e não somente a Mesopotâmia. Isso tudo causou uma sedimentação nas rochas que pode ser observada. Ou seja, foi um evento violento em massa, tornados, furacões, mega tsunamis, o que a geologia padrão ela não diz isso. E talvez isso pode estar relacionado com o fato de eles não poderem explicar essa de tamanha violência que aconteceu. A fase 2 seria a transgressão marinha generalizada, quando o oceano invade, né, o continente, e também são formadas, né, as 3 grandes bacias interconectadas, como eu disse antes, a do Paraná, no Amazonas e do Parnaíba. Ela vai apontar essa invasão do continente, formando 3 bacias interconectadas agora, que está em harmonia com Gênesis 7, né, 17 a 24, dos 110 dias que vão formar os 150 dias que as águas cresceram sobre a terra. Temos a fase 3, que é o período de grandes oscilações e regressivas, quando cessa um pouquinho as terríveis tempestades, mas ainda continua com muita violência. As fontes do abismo e a janela dos céus, elas vão ser interrompidas, vão diminuir pelo menos nesse tempo, e a gente vai ter o soterramento de alguns invertebrados marinhos, anfíbios, répteis, e os dinossauros, né, que vai ser nesse período Jurássico-Cretáceo. Ou seja, vai ter uma formação, e na fase 4
a gente já vai ter a formação das grandes montanhas, que vai ser o período dos 90 dias, onde vai ter rápida movimentação das placas tectônicas, e a fase 5 vai ser algo que vai estar semelhante ao mundo atual que nós conhecemos, onde as montanhas do Himalaia se desenvolveram e foram formadas. E tudo, e a gente pode passar, por favor? E a gente vai ter todas essas informações que vão estar em concordância com aquilo que a Bíblia fala. Então, a Bíblia, ela preenche algumas lacunas da ciência. Então, elas andam junto. Se conectarmos as duas juntas, nós podemos ter uma informação bem maior, bem mais grandiosa, do que se colocarmos separados. Pode passar, por favor? E nós temos também, pode passar, o Grand Canyon, né, que é esse monumento a essa grande catástrofe que aconteceu, e ali nas rochas a gente consegue estar identificando esses períodos Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, que a gente vai estar observando. Então, aqui já está a bibliografia. Então, a gente percebe que quando a gente olha para a geologia, a gente percebe que ela consegue, sim, explicar e ela anda em harmonia com aquilo que a Bíblia fala. Acabei aqui. Perfeito, Carlos. Muito boa sua apresentação. Agora nós temos um momento para as perguntas, para as considerações, caso alguém se sinta-se à vontade para fazê-lo, tanto por mensagem quanto por áudio. E já convido o próximo a apresentar, que é o Emerson. Boa Origem. noite, Matheus. Boa noite, Emerson. Tudo bom? Carlos, muito Tudo certo? obrigado pela sua apresentação. E Emerson, você também tem a apresentação aqui, né? Eu vou compartilhar. Isso. Você vai falar sobre a Semana da Criação, isso? Origens, evidências e evidências científicas que dão a ideia de que existe um criador, né? Ah, sim, apareceu. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Agora é só abrir a tela cheia, né? E agora? Agora sim. Perfeito. Então, 15 minutos, Emerson, tempo todo seu. Tá certo. Então, quero primeiro desejar uma boa noite a todos os colegas que estão aqui conectados, a todo o grupo de pessoas que vai posteriormente assistir a essa apresentação. Nesta apresentação, nós vamos abordar o tema que tem que ver com origens, né? Que está relacionado a evidências científicas e a fé. Como é que nós podemos conectar essas duas coisas? A pergunta que vai nos orientar ao longo desse estudo é quais são as evidências científicas que apontam para a existência de um Criador. E o objetivo aqui, pode passar, por favor, é explorar como a ciência moderna ela pode estar em harmonia com a visão bíblica da criação. E aí está desenvolvido a maneira como nosso trabalho vai ser apresentado. Aí está o índice com as sessões de temas. Pode avançar, por favor. A visão adventista ela defende o criacionismo literal, né? Com base em Gênesis no capítulo 1, verso 1, que descreve Deus criando o mundo em 6 dias. E essa ideia ela é fundamental para a visão adventista, porque a partir dessa conclusão surge dentro da igreja o 7º dia, como o dia de guarda, o dia de adoração, o dia de louvor a Deus. Ele está intimamente ligado ao processo criativo de Deus, porque Deus, a Bíblia vai dizer que em 6 dias ele cria todas as coisas e ao 7º dia ele descansa. Porque Deus ele tinha um propósito bem estabelecido para toda a sua criação. E aí Gênesis 1 vai nos dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Porém, ao longo dos anos, nós vemos que outras teorias trataram de surgir para negar o poder divino. E nesse trabalho, como eu mencionei, nós vamos examinar algumas possibilidades e a verdade da criação. Pode avançar, por favor, Mateus.
E aí nós vamos olhar agora para a vastidão, né, e a complexidade do universo, como sendo uma grande evidência de que existe um Criador. A ciência, para a gente ter uma ideia, ela indica e ela mostra que o universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E a precisão das leis que governam a esse universo sugere que existe ali um design inteligente. Isso nos leva à reflexão, como nós podemos entender o propósito e a origem de um universo tão vasto, sem levarmos em consideração a existência de um Criador. Como é que nós podemos contemplar um universo tão grandioso, um universo tão poderoso, um universo tão cheio de detalhes e desconsiderarmos a existência de um Criador? Como nós podemos olhar para tudo isso e imaginar que tudo isso veio do acaso, né? O universo ele nos revela e ele nos declara de uma maneira singela que existe um ser criador, alguém que planejou todas essas coisas. E aí a gente entra nas evidências de design e também na questão do ajuste fino. Pode voltar ali, por favor, Matheus? O ajuste fino das constantes universais é uma evidência poderosa de design. E é interessante nós pensarmos que pequenas variações nessas constantes tornariam a vida impossível, o que aponta aí para um ajuste meticuloso, sugerindo também um design. Outro exemplo é a complexidade do DNA, e eu vou pedir então aí para que você possa avançar, é a complexidade do DNA. É como se fosse um código de informações incrivelmente detalhado, e o DNA ele se assemelha a um programa de computador. É a informação completa, ela tem tudo que envolve a vida do ser humano, desde das suas pequenas particularidades, as suas partes genéricas. Então nós percebemos aí que existe uma grande complexidade, é como se tivesse dentro de cada um dos seres humanos, de cada um dos seres criados, algo muito complexo, algo difícil demais para surgir do acaso. Nós também temos a ideia de que as células, aos seus milhares, aos seus milhões, evidenciam também de que existe ali alguém que planejou tudo isso, alguém que de uma maneira pensante estabeleceu todas essas coisas. Como poderia algo tão avançado surgir do acaso? Nós também discutimos a complexidade, né, irredutível de sistemas biológicos. Pode avançar também, por favor? Como aí o flagelo bacteriano e tantas outras coisas mais, que só vão funcionar com todas as suas partes conectadas, com todas as suas partes presentes. E isso reforça para nós a ideia de que esses sistemas eles não surgiram por acaso, eles foram planejados. Esses sistemas não vieram do nada, né? Mas eles foram planejados por um Deus criador. Eles não surgiram por uma evolução gradual, como algumas teorias vão dizer e vão afirmar, mas eles foram criados de maneira única e direta por algo que surgiu como um plano e como uma ideia de Deus, como Deus tendo aí como evidência a presença de um Criador. Né? E aí já foi mencionado pelo meu colega Ageu também, nas questões de evidências geológicas e dilúvio ambiental, a explosão cambriana, que teve ali no registro fóssil, onde formas de vida complexas apareceram ali de maneira súbita, desafiando a evolução gradual e apoiando a criação instantânea. A ausência de formas em transição, como o Ageu mencionou também, nesse período é uma forte evidência a favor de uma criação direta. Além disso, a geologia ela aponta para catástrofes como formações sedimentares que podem ser associadas a um dilúvio global. Essas formações corroboram a narrativa bíblica do dilúvio, que está lá registrado em Gênesis, mostrando como a ciência pode sustentar as escrituras. E quando nós olhamos para tudo isso, baseados agora em uma visão adventista, nós interpretamos de maneira bíblica um dilúvio global como algo que atingiu toda a terra, que cobriu toda a terra. Pode avançar, por favor, Matheus? E agora nós entramos já na parte final da nossa apresentação, onde nós vamos discutir ali as limitações da ciência na explicação das origens. A ciência ela observa o presente e faz inferência sobre o passado, mas ela não pode recriar eventos de origem. Portanto, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, eles requerem fé em suas suposições. Eles requerem a crença para basear-se. E está aí um ponto, né, que
que nós podemos levantar aqui como defesa da ideia criacionista. Porque nós, enquanto criacionistas, somos sempre interrogados e indagados com a ideia de que a nossa crença, a nossa ideia não se sustenta se não houver a fé, se não houver ali o elemento da fé. Mas tanto para uma crença quanto para outra nós precisamos de fé. E a ciência, como eu disse, ela está aí para corroborar ainda mais com a ideia do criacionismo, porque afinal de contas todas as coisas vieram por intenção e por ordem de Deus. Portanto, nós não podemos de maneira alguma ridicularizar ou desrespeitar qualquer crença, seja ela criacionista ou não. Mas é preciso, ao observarmos e ao contemplarmos a natureza, perceber de que é muito complexo, é muito difícil para ter surgido do acaso. E quando nós comparamos ali os modelos de origem, a evolução naturalista, ela vai explicar a criação através de um processo puramente natural. Enquanto a evolução teísta sugere que Deus usou a evolução, que Deus usou o processo evolutivo para criar com um objetivo criativo. Enquanto o criacionismo bíblico, ele, por outro lado, ele vai defender a ideia de uma criação direta e intencional. E aí eu já quero pedir para que você avance mais uma tela, porque por fim nós concluímos que o ajuste fino do universo, a complexidade do DNA e as evidências geológicas apontam para um design inteligente. A ciência moderna, quando analisada de forma imparcial, pode harmonizar-se com a visão de um criador. Esse entendimento permite uma integração saudável entre a fé e a ciência, reconhecendo que a criação divina é compatível com a descoberta científica. Essa estrutura ela nos ajuda a apresentar o tema de maneira clara e objetiva, porque quando nós olhamos para toda essa estrutura do universo, quando nós olhamos para todo esse ideal do universo, quando nós olhamos para toda essa complexidade, Mateus, é impossível pensar que não houve ali algo planejado, que não houve ali algo que foi estruturado. Ao olharmos para a complexidade do nosso mundo, ao olharmos para a complexidade do universo, nós somos sugeridos a todo tempo de que nada do que existe existe por acaso, mas que tudo que existe existe porque houve alguém que pensou. E isso dá valor à vida humana. Isso, de alguma forma, pode responder às questões particulares humanas. Isso pode responder, de alguma forma, em nossos anseios, em nossas dificuldades, em nossos problemas. Porque se olharmos para a nossa vida como algo que surgiu sem um propósito, quando olhamos para o nosso universo, para a nossa família, para a nossa estrutura, como algo que surgiu porque tinha que surgir, isso muda completamente a nossa compreensão acerca da vida. Quando nós olhamos para a nossa vida como algo que foi pensado por Deus, quando olhamos para a nossa existência como algo que foi planejado pelo Senhor, quando olhamos para o ambiente que vivemos como algo planejado e pensado por Deus, isso reforça e ressignifica a nossa existência. Eu e você não fomos criados por acaso, eu e você não estamos onde estamos porque tínhamos que estar, mas estamos aqui porque fomos formados e criados pelo Senhor. E aí estão algumas referências que nortearam o nosso trabalho, a nossa pesquisa, mas acima de tudo eu quero destacar a ideia de que através dessa pesquisa e de tudo que buscamos aí para formalizar esse trabalho, não me restam dúvidas de que existe um Criador, de que existe alguém que planejou todas as coisas, que planejou a nossa vida, que planejou o universo, que planejou a terra, que planejou o céu, que planejou todas as coisas. Que nós, a cada dia, ao olharmos para o universo, possamos relembrar de que esse universo tem um Criador, tem alguém que o planejou. Perfeito, Emerson. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós, agora seria o momento das perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. E eu já vou chamando o próximo apresentador, que é o Renan, que vai falar um pouquinho sobre a Eva mitocondrial. Renan já se encontra. Estou por aqui já. Tudo certo. Perfeito. Eu só teria que passar para você o PDF ou apresentar por aqui, não tem problema. Isso, se você quiser apresentar por aí, sem problema nenhum. Eu compartilho a tela daí. Perfeito.
Obrigado, Emerson, pela sua apresentação. E agora nós vamos ouvir o Renan falando um pouquinho sobre a Eva mitocondrial. Maravilha. Eu estou no meu celular aqui que o notebook deu um problema, mas vai dar certo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Se você não conseguir, pode mandar para mim também, tá? Sem problema. Mas acho que vai dar que eu fiz um teste antes. É para dar certo. Apareceu aí? Apareceu. Acho É. que se você girar o telefone, acho que ele pode, não sei se vai funcionar, é porque aqui tá, aí, perfeito. Pode ir, Renan. Maravilha, então. Vou falar um pouquinho sobre esse tema, DNA mitocondrial. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o que significa isso, né? O que seria esse DNA, o que é uma mitocôndria, porque tem muita gente que se esqueceu do tema, do assunto, lá no ensino médio, quando a gente estava na escola ainda. Então, eu vou relembrar um pouquinho sobre o que são esses termos, para a gente poder entrar especificamente no estudo que foi feito, na pesquisa que foi feita, e que dá para a gente associar também com o tema criacionismo, né? Passou o slide aí para vocês? Só para confirmar. Passou sim, pode ir. Maravilha. A questão orientadora, coloquei uma pergunta aqui, na verdade, e a gente vai tentar responder essa pergunta ao longo da apresentação, né? Então, a pergunta seria assim: podemos ter algum indício de algum ancestral comum para toda a humanidade? No caso, pensando lá na criação, em Eva, em Adão, né? E esse ancestral teria vivido em qual localização na Terra e teria vivido há quantos anos atrás? Então, a gente vai tentar responder essas perguntas e ver se as pesquisas nos mostram, nos apontam alguma coisa que nos ajude a trazer mais luz sobre esse tema, né? Então, aqui o índice, né? Primeiro a gente vai ver o que é uma mitocôndria, depois a gente vai entender a importância dessa organela para o estudo em questão, né? Que foi os artigos que foram selecionados aqui, e o que os estudos dizem, especificamente, e qual que é a semelhança desses estudos com o relato bíblico. Claro que, como todo estudo científico, a gente vai ter alguns prós e alguns contras. Então, vou até mesmo apresentar aqui o que algumas pesquisas mostram, que vai um pouco contra a ideia ou o termo do criacionismo. Mas vou colocar aqui também um artigo que fala especificamente e que casa de uma forma muito harmoniosa assim com o relato da criação. Então, só para a gente, eu peguei aqui um termo, né, uma citação, e para explicar um pouquinho sobre o que é mitocôndria, e o termo diz o seguinte, né? A explicação diz o seguinte: a mitocôndria é uma organela presente nas células eucarióticas, conhecidas por ser a principal fonte de energia da célula. Sua função prática é gerar ATP, né? Se você se lembra um pouquinho das aulas, eu comecei a relembrar isso aqui, me deu até um frio na barriga, cara, na época de passar em vestibular. Adenosina trifosfato, essencial para as atividades celulares, como a contração muscular, transporte ativo de moléculas, síntese de biomoléculas. O processo ocorre na fosforilação oxidativa, onde moléculas de alimentos são quebradas e os seus elétrons transferidos para produzir ATP. Além disso, a mitocôndria está envolvida também na regulação da apoptose, que é a morte celular programada, e no metabolismo de lipídios também e carboidratos. Então, aqui a gente vê uma foto mostrando dois tipos de células, né? Primeiramente, a célula eucarionte, que é a célula que os animais têm, nós seres humanos também temos essa célula. Essa célula tem umas características distintivas da célula procarionte. A célula eucarionte, ela tem ali um núcleo organizado, dentro desse núcleo ali tem um material genético, né, que é o DNA, tem organelas específicas, inclusive a mitocôndria também está presente nas células eucariontes. Agora, na célula procarionte, não, a gente vê o núcleo ele não é organizado da mesma forma, então o material genético ele fica solto ali dentro da célula, então tem essas diferenças, inclusive, na maior parte dessas células a gente não encontra a mitocôndria. Então, a gente está falando de uma organela mais específica das células eucariontes.
Então, aqui tem uma fotinha mais ou menos para tentar ilustrar como seria aí uma mitocôndria. E, na verdade, ela que produz energia, que nos ajuda na questão energética. Ela é até chamada de usina de energia. E o que ela faz é basicamente pegar o açúcar que a gente consome, que está na forma de carboidrato, enfim, as moléculas, né, de carboidrato, que são os açúcares, mais o oxigênio, e isso vai ser transformado em CO2, água, H2O e a energia. Então, para você ver que é uma organela que é muito, muito, muito necessária na questão da nossa vida. E tem uma questão muito específica, que é justamente o DNA. Dentro dessa organela, a gente tem material genético, só que é um material genético diferente do que a gente encontra no núcleo da célula. Então, no núcleo da célula, se você der uma olhadinha aí, você vai ver que tem ali, né, esse círculo menor com o material genético dentro, e ali a gente tem o DNA dentro do núcleo, né? E dentro dessa organela da mitocôndria, a gente tem ali também o DNA mitocondrial, só que ele é um DNA circular e também é um DNA, vamos dizer assim, mais simples, tem menos material genético. Se a gente for comparar aqui, a quantidade de informação que tem no DNA de uma mitocôndria, por exemplo, ela caberia em cerca de 8 livros, aproximadamente, enquanto que dentro do nosso material genético, que está lá no núcleo, daria praticamente uma biblioteca todinha de informação. Então, é um material genético mais simples, ele é menor, e tem algumas características que ajudam justamente na facilidade de identificar os nossos ancestrais. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, aqui entra justamente essa parte, a importância dessa organela para esse estudo, mais especificamente para a gente entender o que é o DNA mitocondrial e como que ele ajuda a gente a compreender se nós temos um ancestral em comum, tá certo? Primeiro ponto que essa organela, a mitocôndria, ela ajuda nesse estudo, que é justamente o que eu mencionei, a facilidade para rastreio genético. Então, no DNA que a gente encontra na mitocôndria, por ele ser menor, conter menos informações do que o DNA que está no núcleo, tem uma outra questão que é muito interessante, que é justamente esse segundo ponto, que ela aponta apenas para a ancestralidade maternal. Então, eu vou explicar isso aqui no próximo slide, mas só para vocês entenderem. Então, como que facilita essa questão do material genético da mitocôndria? É porque ele não se modifica conforme as gerações vão passando, na verdade. Então, ao contrário do que a gente vê no núcleo da célula, com aquele DNA que a gente tem no núcleo da célula, que vai se modificando porque ele pega lá material genético do pai e da mãe. Então ele vai se modificando. Na mitocôndria não ocorre isso, porque ele tem material genético apenas da mãe, do pai ele não vai ter. E aí, só para explicar essa questão, que é muito interessante também, por que o DNA mitocondrial ele é herdado apenas da mãe? Quando o espermatozoide ele vai ali fecundar o óvulo, ou o ovócito também, como é chamado, no momento ali que vai formar um embrião, o que entra dentro do óvulo é apenas essa partinha da frente, a cabecinha do espermatozoide ali, como vocês podem ver. Toda essa cauda que tem no espermatozoide, ele não entra. E como que na cauda é onde o espermatozoide precisa de mais energia para poder se movimentar, as mitocôndrias elas ficam alojadas justamente na cauda. Então a mitocôndria do pai não entra nesse processo de formar ali um novo indivíduo. Então essa mitocôndria que fica na cauda, ela fica para fora. Só a mãe que tem esse material genético e então a gente herda o DNA mitocondrial apenas da nossa mãe. Por isso que é fácil de rastrear e identificar qual que é o nosso ancestral mais comum. Então agora a gente vai ver o que os estudos dizem, né? O primeiro ponto que eu vou colocar aqui, porque eu estudei alguns artigos, e tem alguns artigos que vão colocar alguns pontos que são um pouco contra, digamos assim, a questão do criacionismo. Primeiro ponto, tem um outro termo que é usado, um outro estudo que foi feito, que é sobre o Adão cromossomo Y, onde eles fazem também esse rastreio genético
para encontrar um ancestral em comum mais recente. E eles fazem esse tipo de análise, analisando justamente o cromossomo Y, né, do indivíduo. Então, aí, a gente pode pegar também material genético dos pais, né, diferente da Eva mitocondrial, que é só das mães. E nesses estudos, a gente vê que o Adão cromossomo Y e a Eva mitocondrial, ou seja, esses dois estudos de ancestral comum mais recente, eles não necessariamente conviveram juntos. Esse é um ponto que tem um pouco contra a ideia nossa do criacionismo. E outro ponto também que é apresentado em alguns estudos é sobre a datação desse ancestral comum mais recente. Alguns estudos apontam aí de 120 a 200 mil anos atrás, né? Daqui, da nossa data, para trás. Mas agora vamos para os prós, porque a gente tem que falar aqui dos argumentos que a gente vai usar a favor do criacionismo. Só que tem outras evidências, outros estudos e artigos científicos, inclusive, muito confiáveis, que vão fazer um outro estilo de análise. E esses artigos, eles sugerem uma ancestralidade muito mais recente. É um estudo feito com modelos matemáticos, e nesse estudo, eles apontam para um ancestral em comum mais recente, de cerca de 5 mil anos antes de Cristo. Então, aí já fica melhor para a gente. Outra coisa interessante que a gente vê nesse estudo é sobre a localização desse ancestral em comum mais recente. A gente vê ali e consegue mapear essa questão até da dispersão desses descendentes, né? Então, a localização primária seria ali no nordeste da África, mais ou menos Etiópia, Quênia. Claro que a gente não tem uma precisão sobre o local da onde seria o Jardim do Éden, mas a gente vê que, segundo esse mapa e a dispersão desses ancestrais, nós vemos justamente no ponto 1, 2, 3, é aquela região onde está focalizado a história e os contextos bíblicos, né, na narrativa bíblica. Então, isso também reforça a ideia que a gente encontra do criacionismo na Bíblia. E agora a gente vai ver as semelhanças com Éden. Justamente esse ponto com relação à datação e também à localização. Então, a localização favorece as regiões apontadas na Bíblia. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, inclusive nos artigos a gente pode ver isso. Na biografia você vai ter ali todos os links que você pode acessar, inclusive, para ler esses artigos. Você vê que essas regiões são justamente as regiões citadas na Bíblia. Então, ali, como nós temos o ancestral em comum mais recente partindo daquela região, isso favorece a nossa ideia do criacionismo, inclusive a narrativa bíblica do Gênesis. E outra questão também é sobre a datação, porque a datação ela também bate com relação à genealogia bíblica, que está ali cerca de 4, 5 mil anos antes de Cristo, que vai bater justamente também com a data que nós temos, né, e imaginamos com cerca do relato da criação. Então, todos esses pontos aí ajudam a gente, nos ajudam a confirmar um pouco mais justamente os argumentos de que o criacionismo ele não é algo inventado, ele não é algo que está apenas na Bíblia, apenas para o cristianismo, mas ele é algo que deve ser estudado, sim, levado a sério, porque tem muitas evidências que corroboram e que nos ajudam a ter os argumentos a favor do criacionismo. Então, aqui são as referências bibliográficas que eu usei. Quem quiser pode acessar. E a apresentação é essa, meus queridos. Perfeito, Renan. Muito obrigado pela sua apresentação, bastante esclarecedora, e só demonstra o quanto que esses dois livros eles concordam entre si, né? O livro da Revelação e o livro da Natureza, eles escritos pelo mesmo autor, vão, no final das contas, apontar para o mesmo dado, para a mesma evidência. Então, muito boa a sua apresentação, parabéns. E agora nós abrimos para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma colocação, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Bora lá. A minha pergunta quando você estudou a diferença das datas, né, de 200 mil anos atrás para 5 mil anos atrás,
se você conseguiu identificar quais seriam os modelos, né? Qual é o modelo que eles usaram para chegar nos 200 mil anos e qual seria o modelo que eles usaram para chegar até os 5 mil anos. Então, o artigo que eu me debrucei mais foi justamente o artigo que usa como base modelos matemáticos, que é o que nos traz uma maior certeza e uma maior compatibilidade com a questão do criacionismo. Se você ler um pouco melhor, inclusive os outros artigos, são artigos da Nature ali, então tem artigos bons também, eles vão usar não esse modelo matemático, é um outro modelo. Então, não me aprofundei tanto assim para compreender como é que eles chegaram nessa datação. Mas uma questão que é muito interessante é que nesse artigo que nos traz mais argumentos a favor, a gente vê ali que realmente não tem como você contradizer o que foi colocado naquele artigo, compreende? Claro que ele coloca outras possibilidades ali, mas só da gente ter já algo que traz luz justamente para o relato do Gênesis, isso nos mostra que é uma evidência a favor daquilo que a gente acredita. Mas, inclusive, os artigos estão aí também na bibliografia, e quem tiver mais interesse e empenho pode entrar e destrinchar melhor ali tudo que tá escrito. Perfeito, Renan. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação. Forte E abraço. agora nós vamos para a penúltima apresentação de hoje, que é com o meu xará, Mateus. Evidências do dilúvio no mundo natural. Perfeito. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo certinho? Sim, senhor. Legal, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Achei. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Tá Pode ir. vendo? Legal. Pessoal, vamos começar, sem mais delongas. Boa noite para vocês, eu sou o Matheus Fonseca, e vou estar apresentando aqui um pouquinho sobre as evidências do dilúvio no mundo natural. É um trabalho que eu fiz algumas pesquisas, em alguns artigos. Eu me baseei principalmente no artigo do pastor Wilson Borba, que vai estar falando aí um pouquinho de um dilúvio mundial. Todo o corpo da apresentação vai falar sobre isso. Eu queria já ir apresentando para vocês, começando aqui com a questão orientadora. Vamos falar como os cemitérios fósseis indicam um evento de morte em massa, o que as camadas sedimentares revelam sobre o dilúvio global. Vamos falar um pouquinho sobre geologia também. Vi que um colega aí já tinha comentado um pouco sobre, vai ser um complemento, então, de conhecimento para a gente. Bem interessante também. E o terceiro ponto, que é, se eu pudesse resumir, seria ele: quais fenômenos naturais fornecem evidências de um dilúvio global? A maioria das figuras e ilustrações do slide, em geral, vai estar sendo ali retratado pela Southern Adventist University, que é a faculdade lá no Tennessee, que vai focar muito nessa questão fóssil, nessa questão da geologia também em geral. Bem interessante. Eu queria começar mostrando para vocês aqui o índice, também o índice de apresentação, evidências de fósseis do dilúvio, geologia do dilúvio, atividades vulcânicas e sísmica e biogeografia e consequências do dilúvio também, antes da conclusão. Cemitérios fósseis, eu queria abordar com vocês esse ponto aqui em três áreas, porque os cemitérios fósseis falam um pouquinho da morte por atacado, ou seja, uma cama de ossos, em geral ali, vai estar retratando um pouco de uma confusão de ossos de milhares de animais, isso aí incluindo rinocerontes, camelos, porcos gigantes e outros. E nesse ponto aqui, o pastor Borba estava retratando um pouquinho sobre a cama de ossos em Agate Springs, no estado de Nebraska, e ele vai destacar esses dois próximos pontos aí, de como e por quê. Por exemplo, ele vai falar que os ossos e as rochas circunvizinhas têm indicações que água depositou-lhes depois que os corpos tinham decaído suficientemente para as correntes arrancar-lhe as partes. Isso aí vai ser a questão da deposição da água e por que, então, ali estão várias partes de corpo espalhadas. Afinal, quando a gente olha um fóssil e até na imagem que a gente vê aí ao lado, a gente nunca vai encontrar um exemplar perfeito assim, sempre vai encontrar pequenas partes espalhadas. Isso comprova um pouquinho de como a grande força das águas tem ali essa teoria de pode ter arrancado as partes. Essa imagem do lado, inclusive, ela representa um cemitério de dinossauros ali em Cleveland Lloyd, e é considerado a mais densa coleção de fósseis jurássicos do mundo.
Desde a sua descoberta no ano de 1920, mais de 15 mil ossos já foram retirados do local e milhares ainda não foram escavados. Ao longo dos anos, muitas teorias para a formação desse sítio arqueológico foram levantadas, e nesses pontos aí nós temos as deposições de água e o fortalecimento da ideia do dilúvio. Um outro ponto interessante também é a fonte de combustível. Esses ossos na Sicília, por exemplo, há depósitos de ossos de hipopótamo que se tornam ali também para carvão comercial. Então, são fontes de combustível. Bem interessante. Um outro ponto, quando a gente vai falar dessa questão dos cemitérios fósseis, são outro ponto mais não tão cemitério, mas sobre os fósseis em geral, são fósseis encontrados em montanhas. A gente o tempo todo vai ouvir falar de relatos em que fósseis foram encontrados, e o pastor Borba vai estar retratando esse ponto de uma forma bem interessante, falando de um lugar que chama Humboldt, não sei se eu pronunciei correto, onde foram encontrados vários depósitos de uma pequena vegetação chamada hulha, detritos de uma antiga floresta e vegetais aquáticos, vegetação aquática e terrestre, presente ali no Guánaco, na América do Sul, a uma altura exata de 13 mil pés. Então, se a gente parar para ver, os fósseis encontrados em montanhas com evidência mais aquática, assim, mostra também esse ponto dos fósseis também encontrados nas montanhas, que não são dos lugares ali. Encontra-se também ossadas de mastodontes sobre as cordilheiras, a uma altura de 8 mil pés. No Himalaia, avalanches de neve caíam a uma altura de 16 mil pés, e então iam arrastando essas forças aí também. Além do mais, também já foi encontrado evidências de peixes e seres aquáticos mesmo, crustáceos, presentes no alto das montanhas, de uma forma bem interessante também. Um outro ponto são animais que morrem de uma forma meio surpresa, morrem se alimentando também quando a gente olha a evidência fóssil. O Howard, que foi um estudioso da Sibéria, ele mostra que muitos mamutes que eram encontrados enquanto estavam ali já em um movimento mais fóssil, eram encontrados com ainda comida que não foi digerida no estômago, né? Como se o estômago tivesse em processo, em trabalho, quando eles são encontrados ali. Outro ponto, antes de poder já passar essa questão dos cemitérios fósseis e um pouquinho mais para um outro ponto, são esqueletos e escamas de peixe fossilizadas que foram encontradas em montanhas rochosas em Schistomauri. Um outro ponto bem interessante também. Queria retratar com vocês aqui um pouco da extinção dos dinossauros e como esses fósseis podem ter aparecido. Existem diversas provações, diversos aí estudos falando sobre isso. E os cientistas ficam se perguntando, eles perguntam muito por que os dinossauros são encontrados apenas em certas camadas de rocha. Ou seja, em terra e em areia, depositados acima dessas camadas, não contém muitos ossos, tem que ser uma camada em específico. E parece então que os dinossauros foram extintos rapidamente. E por que eles morreram assim de uma maneira tão rápida, né, subitamente? Essas são perguntas que vários cientistas buscam responder. Então, ali no primeiro ponto, a gente tem a questão da extinção rápida. Os dinossauros foram extintos rapidamente, com seus ossos sendo encontrados apenas em certas camadas. Temos também a questão do desaparecimento misterioso. Eles têm se perguntado como esses ossos desaparecem subitamente, sem vestígios de camadas superiores. E o ponto principal é a explicação através do dilúvio. Um dilúvio universal pode explicar a sequência de fósseis encontrados e o misterioso desaparecimento dos dinossauros. Não só dos dinossauros, mas a gente também pode falar dos inúmeros da extinção em massa de diversos tipos de plantas também, e das árvores petrificadas, que a gente pode também usar como uma grande justificativa, e a extinção de um grande número de espécies é exatamente o que alguém preveria em um grande dilúvio, um dilúvio que passa rápido e leva todas as espécies. Isso é bem interessante. No ponto de árvores petrificadas, a gente vai falar aqui vou até passar esse ponto que a gente já falou. No ponto de árvores petrificadas, nós temos aqui um contexto geológico. Os fósseis de árvores eretas são compatíveis com o modelo do dilúvio, envolvendo água e um grande número de árvores flutuantes. É interessante porque, na realidade, quando todos os fatores são considerados, uma catástrofe que envolve água e um grande número de árvores flutuantes oferece uma explanação satisfatória de como elas apareceram ali. Esse é um artigo escrito pelo Arud Coffin, O Enigma das Árvores Petrificadas, para a revista Diálogo, no ano de 1992, e ele coloca lá uma explicação satisfatória para abordar esse ponto.
Quando todos os fatores são consideráveis, uma catástrofe no água oferece essa explicação. E aí tem a ilustração de uma árvore petrificada encontrada ali no monte transantártico da Antártica. E conversando com o pastor Francis Leu, achei muito interessante, porque ele falou que aqui no Museu Origens aqui do NASP também tem alguns modelos de árvore petrificada lá, que estão em exibição, certo, Matheus? Estão lá mesmo? Ficam lá em exibição, É isso é bem verdade. interessante. É verdade, interessante. Um outro ponto, que são sistemas ecológicos incompletos, que mostram aqui que em alguns lugares são encontrados vestígios fósseis, mas não são encontrados aí vestígios de plantas, como se aí só os animais fossem encontrados ali. Em vários estratos, contém fósseis encontrados, boa evidência de fósseis de animais, mas pouca ou quase nenhuma evidência de plantas, o que sugere a ocorrência de um evento catastrófico, isso aí fala o William Shea, de uma forma bem interessante. E o segundo ponto é a formação de carvão e petróleo também. As extensas camadas carboníferas e os depósitos de petróleo oferecem outra forma de suporte para o paradigma do dilúvio, com imensas florestas sendo sepultadas e transformadas também. Esse é o ponto que a gente falou um pouquinho sobre a questão dos fósseis, a questão mais animal. E o Charles Darwin tem um testemunho, ele fala um pouco dessa questão do desaparecimento de espécies em massa. E ele fala assim, olha, a mente é de início irresistivelmente levada à crença que alguma grande catástrofe tenha ocorrido para destruir animais de ambos grandes e pequenos portes, no sul da Patagônia, no Brasil, na Cordilheira, na América do Norte, para o Estreito de Bering, precisando sacudir a estrutura inteira do mundo. Darwin, ele vai falar um pouquinho disso depois que ele esteve aqui na América do Sul, a viagem que ele faz ali para conhecer um pouco, ele destaca que uma catástrofe pode ter acontecido aqui, uma catástrofe que sacudiu a estrutura do planeta, do mundo todo, e ele fecha dizendo que assim, ó, certamente nenhum fato através da história do mundo é tão surpreendente como a ampla exterminação de seus habitantes. E é interessante nós vermos o pai do evolucionismo, darwinismo, falando um pouco sobre essa questão, que pode ser levada a diversos pontos de vista, e nós, como cristãos, nós que defendemos aí o dilúvio universal, a gente fala que o dilúvio foi esse efeito catastrófico que ele pode ter citado aí. Falando um pouquinho da questão geográfica, vamos falar em seguida. A gente vai falar um pouquinho desses 6 pontos aqui. As camadas vistas, né, eu acho interessante porque as camadas falam muito da história do nosso planeta. E de maneira interessante, a gente tem até uma consideração do Grand Canyon. O Grand Canyon nos Estados Unidos é uma grande área subterrânea, até um ponto turístico que tem lá no país. E parece que eles estão na mesma ordem ali, as camadas estão na mesma ordem, e as camadas finas podem se estender por centenas de quilômetros no território. E é interessante porque em todo lugar há evidências de que no passado uma ação global de água, ou seja, o quadro de um dilúvio universal, serve para comprovar o que está acontecendo. Esse é um artigo do James Gibson, que chama Dilúvio e Biogeografia, um ponto fantástico para abordar o que nós acreditamos aqui. E estes 4 pontos vão falar um pouquinho do artigo do William Shea. E eu vou começar falando aqui dos sedimentos marinhos. A gente acabou já até falando um pouquinho ali na parte das espécies, na parte fóssil. E no mundo, cerca de metade dos sedimentos sobre os continentes atuais veio do mar. E como é possível que tanto material marinho se depositou, então, sobre o nosso continente, até em um lugar alto, assim, né? Era de esperar que ficasse no oceano, mas ficou ali em cima. A distribuição extensa dos oceanos sobre os continentes é certamente uma situação que difere de hoje, e ela é coerente com a crença de um dilúvio universal. Ponto bem interessante para a gente poder reafirmar nossa crença aí. E quando o William Shea escreve esse artigo, ele já aborda esse ponto de uma maneira bem interessante. O segundo ponto é a atividade de água subterrânea. É bem interessante nesse ponto também. E grandes leques submarinos antigos e outras turvações demonstram a deposição rápida de sedimentos em ambientes aquáticos. Uma turvação, no caso aí, é uma aglomeração de rochas, limo e areia e partículas de argila depositadas em camadas debaixo da terra. Quando a gente olha um pouquinho os estudos aí das turvações, demonstram que grandes, na verdade, enormes depósitos aí de vários metros de espessura cobriram 100.000 quilômetros quadrados, podem ser depositados em oceanos em questão de horas depois de terremotos. Então, milhares de camadas de sedimentos sobre os continentes
outrora considerados como tendo sido depositados através de longos períodos em água rasa, agora são vistos como depósitos rápidos de turvações, como se havia de esperar durante um dilúvio universal. Terceiro ponto são distribuições de sedimentos exóticos. Muitas camadas de sedimentos exóticos cobrem áreas tão grandes que é difícil crer que foram depositados lentamente. Então, assim, grandes estruturas de rochas e pedras são encontradas juntas e a gente não imagina que foi aparecendo ali de um processo gradual. Parece que foi uma grande força que levou ao lugar ali onde está. E o quarto ponto, vou abordar 3 outros pontos de maneira bem rápida para render o tempo, mas a ausência de erosão nas lacunas e nas camadas sedimentares mostra que a gente pode identificar essas lacunas comparando com outras séries de camadas, onde os fósseis também são encontrados, e vastas outras camadas geológicas datadas de uma época pela escala geológica padrão, jazem sob uma outra considerada muito mais recente. É como se havia uma camada bem antiga e outra muito nova por cima, como se as camadas da Terra diferenciassem a idade dela, mostrando que ali houve uma grande força que mexeu ali, uma outra grande forte evidência do dilúvio universal. Outro ponto também, falando aqui sobre as camadas, erosão profunda. O Grand Canyon, como eu mostrei com vocês, em outras muitas áreas circunvizinhas, podemos ver camadas sobre camada de depósito bem baixo ao leito de granito, assentado no fundo. A variação das camadas mexidas aí pelo dilúvio universal. Uma continuidade subterrânea, as camadas vistas nas erosões profundas correspondem a grandes áreas contínuas subterrâneas, conforme mostra o fundo dos poços de petróleo. E uma evidência global, as camadas finas podem se estender por centenas de quilômetros, como a gente já falou também. Vou fechar com vocês aqui falando da atividade vulcânica e depois biogeografia, para a gente encerrar rapidinho. A atividade vulcânica intensa, eu queria citar a Gênesis 7:11, romperam-se todas as fontes do grande abismo, resultando na comoções violentas como terremotos, atividades vulcânicas e erupções de enormes rochas. Terremotos e sismos, a ação de água sobre a qual aumenta a fúria do intenso calor, determinando os terremotos, vulcões e violentas erupções, também causadas pela força de um violento dilúvio. A queima de carvão e petróleo. O carvão e petróleo frequentemente se acendem e queimam debaixo da terra, aquecendo as rochas, queimando a pedra e a cal e derretendo o minério de ferro. Logo, uma grande força também causa isso. Aqui nós temos efeitos do dilúvio na biogeografia. Queria destacar nesse ponto a distribuição das espécies. Conversando com o pastor, e até ele deu uma reforçada nesse ponto, eu achei bem interessante. É engraçado a gente ver como algumas epidemias, doenças, fósseis, vegetações são encontrados tanto aqui na América do Sul, como ali também na parte mais central ali da África, né? Um pouco mais direcionado. Quando a gente olha esses 2 pontos, a gente consegue ver que há um encaixe dos continentes. Então, se a gente parar para ver, a América do Sul se encaixa perfeitamente com o sudoeste da África, e existem inúmeras pesquisas que mostram que ali há uma conexão, e se a gente faz um cálculo, elas ali cabem uma na outra, né? Isso é bem interessante. Então, as distribuições pré-dilúvio, não temos informações sobre as distribuições de plantas e animais da criação. O dilúvio teria destruído qualquer padrão e distribuição que pudessem estar presentes. Efeitos regionais, o dilúvio pode ter tido efeitos diferentes em diferentes regiões mais altas, regiões mais baixas, com algumas áreas sendo inundadas por longos períodos e outras sendo apenas por alguns topos de montanha, subindo temporariamente acima da água. E aí, as distribuições pós-dilúvio, a maioria das distribuições de espécies atuais provavelmente não datam antes do dilúvio bíblico, sendo resultado de eventos catastróficos deste evento também. Eu acho interessante porque, da conclusão final que nós podemos tirar aqui, é necessário nós lembrarmos que as provas naturais do passado, que se acham para o estudo, à disposição dos cientistas para o estudo, são de natureza subjetiva ou persuasiva também, né? Vai depender da forma que usar. Ou seja, ao estudar a natureza, uniformitaristas, os que defendem aí a evolução, os darwinistas, evolucionistas, e os diluvianistas, criacionistas, encaram as mesmas evidências ou pontos de prova e apresentam suas respectivas interpretações. Embora o evento não possa ser observado diretamente, há registros naturais que sugerem uma catástrofe que alterou o planeta de forma significativa, e nós aqui acreditamos no alinhamento com relatos de um dilúvio universal. O Dr. Frank Lewis, uma última citação, ele fala o seguinte, ele pergunta e ele já responde para si mesmo: qual explicação é a melhor? Isso depende de onde desejas colocar a vossa fé.
No fim, vamos ter dois lados e nós devemos apegar na nossa fé e olhar evidências científicas para firmar a nossa fé e mostrar o que nós acreditamos e fortalecer os efeitos do dilúvio, que temos inúmeras aí comprovações e evidências que mostram isso no nosso mundo natural aqui. Aqui estão as referências, dois artigos, o livro do pastor Michelson Borges, na verdade só o capítulo 6, vai retratar de uma forma bem interessante, e o artigo ali completo do pastor Wilson Borba. Queria agradecer a atenção de vocês e isso aí. Perfeito, Matheus. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. E agora nós temos um momento para as perguntas, para as colocações, e eu já começo com a primeira. Dentre todas essas evidências que você viu, que você coletou, qual aqui te chamou mais atenção? Qual a que você viu que poderia, assim, ser a mais nítida? Legal, legal. Boa pergunta, Matheus. Eu acho interessante porque antes de fazer teologia, eu fiz um semestre de biologia. Eu gostava muito dessa área, pelo menos do estudo de animais, da zoologia. É uma área que eu queria ser professor. E eu sempre vou destacar a parte dos animais. É fascinante para mim quando a gente olha o universo marinho invadindo a superfície. Se a gente olha as montanhas e encontra evidência de que teve um crustáceo na montanha, eu não consigo explicar logicamente para alguém, a não ser através de um dilúvio universal, de uma grande força de água, como aquilo passou ali. Então, para mim, sempre vai ser evidência de animais. Pontos interessantes também, que até o Michelson vai falar no capítulo 6 ali da História da Vida, é que os animais que foram mortos, eles apresentam uma cara de choque, tipo, como se a feição deles fosse algo inesperado, uma grande força de água. Eles foram surpresos ali com uma grande força de lama, porque não só água, né, mas havia lama também, que esmagou eles, deixam aí os ossos deles bem, às vezes juntos, às vezes separam por causa da força, mas eu acho que essa parte dos animais, das grandes espécies, fala muito comigo, eu acho bem, bem interessante mesmo. Perfeito, muito bom. Parabéns pela sua apresentação. E agora nós nos encaminhamos para a última apresentação com o Eduardo, que vai falar sobre a perplexidade da complexidade. E, devido a questões de logística, ele está aqui comigo. Então, eu vou abrir espaço aqui para ele apresentar. Edu, fica à vontade. É. Olá, amigos. Boa noite, quem está acompanhando a gente aí. Deixa eu só preparar a apresentação aqui para compartilhar com vocês. Samuel Capang, Carlos, Guilherme, Gerson, ainda estão por aí, né? Moisés. A gente agradece aí a paciência de estar com a gente. Vamos lá, então. O assunto que a gente escolheu para tratar é a perplexidade da complexidade. Só me confirme se todos estão me ouvindo, por favor. Quem está conseguindo ouvir aí, só para... Sou o último, eu sei que já está na hora de... Tranquilo, tranquilo. Estamos ouvindo perfeitamente. Beleza, então. A ideia que eu vou tratar aqui, então, hoje, deixa eu só avançar aqui, é como é que a complexidade de sistemas biológicos desafia o conceito da evolução gradual darwinista. Essa é a ideia, então. Em outras palavras, é a complexidade redutível. Esse é o ponto. A gente vai analisar alguns pontos específicos, vou fazer uma breve introdução e a gente vai ver alguns exemplos e como isso se relaciona com o criacionismo e o evolucionismo, e a gente vai para a parte de conclusão. Isso aqui é uma notícia que aconteceu há um tempo atrás de um rapaz que estava numa academia, né? E ele sentou-se, nessa parte que está apagada a imagem aí, está sombreada, né? Não dá para ver direito, mas nesse momento aí caiu a máquina o peso, né? Sobre ele, sobre a costa dele ali. E o que aconteceu foi que ele perdeu os movimentos das pernas, porque o peso era muito grande e atingiu exatamente numa região que afetava o movimento das pernas. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Vocês vão dizer meio chocante, né? É por causa do funcionamento do sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso central, o cérebro, a medula espinhal, porém os nervos, o sistema periférico, o nervoso periférico, né? Essas partes elas funcionam em conjunto. Então, se uma das partes estiver faltando, o sistema todo não funciona, ele não serve. E essa é a ideia aqui que a gente vai tratar, então, né?
tem partes do corpo humano que ela depende de outras e que se ela não estiver completamente pronta, já desde o início, ela não funciona e não serviria. E se a gente pensar num evolucionismo gradual, por exemplo, são partes que não daria para explicar muito facilmente. E a ideia, então, voltando um pouco na história ali, final do século XVIII, William Paley, ele era um filósofo e também estudava também a Bíblia, teologia, enfim, e ele resolveu iniciar, fez esse livro, Natural Theology, e ele é ali que traz a analogia do relojoeiro, ou seja, se eu vejo um relógio bem formado, com as suas engrenagens funcionando ali, partes exatamente conectadas, eu entendo que aquilo tem que planejar esse relógio. E essa foi a ideia original que ele trouxe, né? Só que ao longo do tempo, muitas pessoas criticaram essa ideia, né? Muitos evolucionistas criticam essa ideia, até o próprio Darwin, ele criticou essa ideia, e outros mais recentemente, como Richard Dawkins, criticam essa ideia, dizendo que é possível, por evolução gradual, atingir complexidades, né? A gente vai ver alguns exemplos, então, do que isso significa. E aqui no livro A Ciência Descobre Deus, da Casa Publicadora, o Dr. Ariel Roth, ele descreve o seguinte: a sobrevivência do mais apto funcionaria especialmente para eliminar organismos fracos e anomalias, mas não favorece a evolução de sistemas complexos com partes interdependentes. O que ele está dizendo de uma forma simples para a gente entender? A ideia do evolucionismo é que os sistemas evoluem de coisas mais simples para as coisas mais complexas. Porém, se demoraria muito tempo fazendo isso, né? Então, como é que funciona, por exemplo, como é que funcionaria, por exemplo, um sistema nervoso que tem várias partes complexas? Se não tivesse já tudo pronto desde o início, aquele organismo não sobreviveria. Então, parece que não combina bem exatamente com o evolucionismo essa ideia, né? Os sistemas complexos biológicos. E eu vou trazer mais exemplos para dizer o que isso significa de uma forma mais clara, né? Aqui a gente vai tratar agora brevemente sobre macroevolução e microevolução, só para a gente entender um ponto. Criacionistas e evolucionistas concordam sobre a microevolução. O que é uma microevolução? É a evolução dentro da mesma espécie, dentro do mesmo contexto genético. O exemplo aqui, vamos dizer, é da espécie dos cachorros, dos cães, né? Esses animais, especificamente os cães domésticos, né? Eles têm dentro da sua genética características que elas podem mudar, mas não mudam de espécie. E isso criacionistas aceitam. Existe essa microevolução. Evolucionistas aceitam e criacionistas aceitam. Mas a macroevolução, que é a mudança de espécies, é uma mudança que vai além do que está no DNA. Isso nunca foi provado, primeiro. E até hoje os evolucionistas tentam achar esses elos perdidos, né? Para tentar achar as ligações entre as espécies. Mas a macroevolução só atualmente o evolucionismo defende. Por que eu estou ressaltando esse ponto, né? É que quanto mais complexo o sistema for, mais difícil vai ser mudá-lo e ainda conseguir que funcione. Por quê? Há dados mostrando que uma pequena mudança, por exemplo, no nosso DNA de ser humano, pode danificar muita coisa. Então, uma pequena mudança pode, na verdade, ter mais possibilidade de dar errado do que dar certo. Então, como é que uma evolução faria várias mudanças ao longo de eras, de milhares, milhões de anos e daria certo? A probabilidade é muito pequena disso acontecer. E aí outra pergunta que surge, né? Se as pessoas, se os seres estivessem evoluindo para uma complexidade ainda maior, por que hoje a gente não vê espécies na Terra que estão evoluindo para, um exemplo, sei lá, se houvesse uma espécie que vive na água, que daqui a algum tempo fosse para a Terra, só um exemplo, né? Por que a gente não vê espécies que estão nesse processo de passando da terra para a água ali, com partes do corpo ainda não totalmente completas? O que a gente observa na natureza hoje são de seres que já estão com com o seu corpo, os seus componentes vivos e sistemas já prontos e não em desenvolvimento. Isso é um argumento contrário ao evolucionismo, né? E agora nós vamos propriamente para os exemplos. Vamos ver alguns exemplos de complexidade redutiva. A reprodução humana, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, é uma delas. A possibilidade de você, por aleatoriedade, fazer com que células saiam de um macho e percorram um caminho exato até encontrar uma célula feminina que só aceita um espermatozoide por vez. Isso daí é como que acertar numa mega sena, sabe? A probabilidade é muito pequena disso acontecer.
Então, eu estou tratando de um ponto, né? Como é que esse sistema de reprodução humana, se ele evoluiu, como é que essa combinação exata aconteceu para que fosse exatamente desse jeito? É muito improvável que tenha acontecido isso. Outro exemplo, anatomia da orelha, né? Essas partes, uma depende da outra. A gente tem o ouvido externo, médio e interno, a parte da cóclea, né? Se houver algum dano muito simples nessa região da orelha interna e da média, ela afeta vários outros sistemas, a parte do equilíbrio, a parte de como a pessoa se situa, como que ela anda, afeta muitas coisas. Então, como é que isso teria evoluído de pouco em pouco? Será que o corpo esperaria? Ah, não, agora vamos esperar a primeira orelha. E daqui a 100 mil anos vai aparecer a outra parte. Vamos esperar até que ela apareça. E assim que ela aparecer, a gente espera a terceira parte. Não, se a evolução está crescendo, o que que aconteceria? Surgiu a orelha, mas não tem um resto, ainda não houve. Então, o melhor é tirar fora a orelha, porque ela não serve. E não daria para esperar todo o processo. Então, é um argumento contrário propriamente à evolução. Outro exemplo também é da lagarta que gera asas, né? Como é que, se fôssemos pensar na evolução, como é que uma lagarta esperaria uma asa primeiro começar a aparecer e daqui a 100 mil anos a segunda asa começar a aparecer para ver se daria certo para voar, para depois testar de novo isso? É muito improvável que esses sistemas sejam desenvolvidos assim, de pouco em pouco. Eles já tinham que estar prontos de uma vez. E agora, propriamente, a parte que mais interessa, que eu vou caminhar para o final, que é sobre o olho, né? O olho é a parte das mais complexas que os evolucionistas têm muita dificuldade em explicar. Por quê? Em todos os seres que possuem olhos, os olhos já são desenvolvidos. E nos fósseis, já dos animais que são considerados como animais primitivos, eles já tinham olhos desenvolvidos para o funcionamento. Ou seja, não há nenhuma espécie que você acha o olho em desenvolvimento. Ou a espécie tem olho já desenvolvido, funcionando, ou não tem olho. E aí há muitas explicações que os evolucionistas tentam argumentar para que o olho, como é que ele fosse formado. Aqui tem um desenho disso, mais ou menos uma tentativa. Mas como é que cada parte esperaria milhares de anos para formar a outra? Se a gente cresce no evolucionismo, as partes iniciais teriam que ser jogadas fora porque não serviriam por muito tempo. Demoraria muito tempo para estar pronto, então não serviria logo de início, né? Então teria que ser jogado fora. Só um exemplo para vocês. Aqui é o olho da libélula, que vocês estão vendo na imagem. Ele é um olho diferente, né? Ele tem 38 mil pequenas partes que estão viradas. Vocês estão vendo aí na imagem mais detalhada, elas estão viradas em múltiplas partes. É como se você estivesse pegando várias câmeras de filmar casa e juntasse para formar uma imagem. Além do olho ser muito difícil, a forma que ele é organizado, né? São micro-olhos, 28 mil micro-olhos que formam uma imagem. Tem que ter um cérebro lá dentro para juntar essas imagens todas. Isso já veio pronto, você não encontra libélulas, mesmo em encontro dos estudos, há libélulas em fósseis, né? Um pouco maiores. Elas já tinham esse tipo de olho. Então, parece que ela já estava pronto isso, já de muito tempo. Não evoluiu, já estava assim. E tendo todo esse funcionamento, para esse olho funcionar desse jeito, as leis de visão, da física, né, que explicam o funcionamento dos olhos, elas foram só descobertas no século XIX. E o ser humano aguardou milhares de anos aí, centenas de anos, a gente que crê no criacionismo, né, 6 mil anos só de história, demorou uma centena de anos aí para que o ser humano descobrisse como é que funcionam os olhos. E olha que esse sistema de olhos é avançado. Esse sistema aqui que a gente está vendo, 28 mil olhos pequenos juntos para formar uma imagem, é desafiador. Aqui outro exemplo da lula gigante, né? Ela atinge 21 metros de comprimento e tem um olho de aproximadamente 40 centímetros de diâmetro, né? E é um olho já bem desenvolvido. Mesmo nos fósseis sendo encontrados, o olho já está pronto ali, não está em desenvolvimento. Isso é um desafio para os evolucionistas, né? Diferentes arranjos complexos com partes interdependentes desafiam a ideia de que os vários olhos são produzidos por pequenas alterações graduais. Porque o funcionamento do olho, ele tem micropartes que tinham que ou estar prontos de uma vez, ou nunca ter existido. Só tem essa alternativa. Aqui a trilobita, um outro exemplo, o trilobito. Esse aqui são fósseis, né? Eles já não existem mais, esses animais são achados em fósseis. E eles são considerados pelos evolucionistas como os animais mais primitivos que já foram achados em fósseis, né? Só que o olho que ele tem já é um olho super desenvolvido.
Então, se você tem um animal primitivo, que é o mais antigo considerado entre os fósseis, entre os mais antigos, né? E já está com o olho super desenvolvido, como assim? Então, a gente tem que pensar, ou o evolucionismo não está corretamente é, proposto, ou o evolucionismo está totalmente errado. Não houve evolução, esse olho já foi criado assim, pronto por um designer, um criador, que já deixou ele assim. E aí, o olho humano, agora encaminhando para o final, né? O olho humano ele é mais detalhado ainda. Aqui é só uma imagem para a gente ter uma ideia, né, de como o olho é detalhado, a pupila se dilata dependendo da luz ali. E ali, propriamente agora, a gente vendo aqui na imagem como é que a luz entra pela córnea, passa ali pela pupila, a região da íris ali ao redor do olho. Esse sistema é automático, né? Como é que isso esperaria milhões de anos para evoluir, para ficar desse jeito, né? É difícil. Há músculos pequenos, minúsculos, que movimentam os olhos para a mesma direção, né? E os dois olhos ao mesmo tempo. E a luz entra, passa pelo humor-vítreo, que é um líquido dentro dos olhos, e atinge a parede lá da retina, transforma a luz em impulsos elétricos, que depois vão para dentro, através dos nervos ópticos, e vão se ligar, através de correntes elétricas, para a parte do cérebro que vai ler a imagem. E interessante que a imagem é invertida, e o cérebro ele inverte a imagem para ver do jeito certo, né? E outro detalhe importante, que a gente, na verdade, não vê com os olhos, vê com o cérebro. É o cérebro que interpreta o que é, que reconhece as imagens. Agora, a pergunta é a seguinte: se isso fosse evolução, será que um corpo esperaria uma parte desenvolver primeiro e depois a outra, um nervo e o cérebro que a lê, isso demorando milhares de anos? Pela evolução, se não serve, se não é útil, devia ser jogado fora. Será que um corpo esperaria esse tempo todo para desenvolver parte a parte? Na verdade, pela própria evolução, não teria que esperar. A evolução entende que se não serve, deve ser desfeito, jogado fora, porque é a lei do mais forte que sobrevive, né? Só sobrevive partes do corpo pela evolução, se eles valem a pena, se eles servem para a sobrevivência. Uma parte que não serve, que ainda não está completamente perfeita, ela não funcionaria, né? Não precisaria. E por último, o cérebro. O cérebro humano é considerado a parte mais difícil de desvendar. Alguns consideram o cérebro humano como mais intrigante que o universo e mais complexo até que o universo. Tem mais partes do que estrelas conhecidas, talvez, na nossa galáxia. E as partes funcionando conjuntamente, gerando o raciocínio, a moralidade, o pensamento, o planejamento, coisas que os animais que não são racionais, né? Os animais que não têm um raciocínio como a gente não tem. E aí a pergunta é a seguinte: se a evolução diz que algo é necessário para ter e por isso aquele ser desenvolve isso porque ele precisa, a gente poderia dizer que nós não precisamos de um cérebro que nem o nosso, porque os animais não precisam de um cérebro racional para viver. Então, na verdade, houve alguém que precisou criar esse cérebro especial, né? Se ficasse aqui Charles Darwin diz o seguinte no livro A Origem das Espécies: se ficasse demonstrado que algum órgão complexo existiu, o qual possivelmente não teria sido formado por numerosas pequenas e sucessivas modificações, minha teoria desmoronaria simplesmente. E ele disse na época, né, que não encontrou nenhum caso como este. O que ele está dizendo aqui? Se ele achasse um órgão complexo que não pudesse ser explicado, o desenvolvimento dele por sucessivas modificações, a teoria dele se desmoronaria. Ele não tinha toda a ciência que nós temos hoje do conhecimento complexo de como os corpos biológicos funcionam. Talvez se ele visse hoje, ele mudasse de ideia. Talvez ele até deixasse de ser evolucionista. E aí fica a dica para nós. Quando a gente olha para a natureza, há planejamento, há órgãos complexos. Eu só tratei aqui dos animais e dos seres humanos, mas também nos vegetais tem. E eu olhando para isso só entendo de uma forma: há um criador por detrás disso, que já criou tudo pronto com uma finalidade, com um propósito. No caso do ser humano, ele criou para que pudéssemos amá-lo, crescermos, nos desenvolvermos nas nossas maiores capacidades e servirmos a ele e ao nosso próximo de todo o nosso coração, amando e amando ao nosso próximo. Talvez não há outra característica em outros seres, né? O amor. O amor desenvolve a partir da escolha do raciocínio. Talvez ele criou-nos para amá-lo e amar-nos uns aos outros e amar as outras criaturas e cuidar das outras criaturas que não pensam como nós. Bem, é essa a conclusão que eu chego. Quem sabe você pense diferente de mim, mas não consigo ver algo tão complexo e não pensar que não foi um criador
que está acima dessa complexidade, que é muito mais complexo do que essas complexidades que nem entendemos direito. Eu agradeço o tempinho de vocês. Aqui estão algumas referências. Não sei se tem perguntas. Vou passar para o Matheus aí, então. Matheus, com você. Não sei se tem perguntas, não sei se me entenderam, se estão me ouvindo. Quer vir para cá? Sim, sim, sim. Bom, pessoal, professor Francisley, creio que o senhor queira dar algumas Eu tenho palavrinhas. muitas perguntas, mas, na verdade, eu tenho uma palavra de elogio. Eu não assisti desde a primeira apresentação, como vocês sabem, eu estou aqui em Brasília, mas assisti muitas das apresentações. E eu quero dizer que eu estou gratamente surpreso. Eu louvo a Deus no momento que desafiei vocês. Todas as apresentações muito bem feitas, com conteúdo, estudadas, estão de parabéns, tá? Eu acho que hoje as apresentações de hoje colocou assim o sarrafo, né, de pular, né, ali nas Olimpíadas, bem alto. Quem vier depois não pode fazer menos do que vocês fizeram hoje. Então, de parabéns. São argumentos com base científica, são simples, que a membresia, os desbravadores, os jovens podem entender, mas que vão buscar na ciência essas argumentações. Parabéns. Todas as apresentações hoje que eu assisti, foram as últimas 4 ou 5, foram, assim, muito boas. Então, de parabéns, tá? E você que vai vir nos próximos dias, e você que está nos acompanhando na gravação, esse tipo de argumentação que os jovens precisam saber. E são argumentos suficientes, são a quantidade de ciência suficiente para que a gente convencer de que a maravilha da criação de Deus e que o relato bíblico merece e é digno de confiança. Muito obrigado, Matheus, pelo apoio aí, tá abrindo as sessões todas as noites. Eu sempre vou tentar entrar, sabe, nem que seja atrasado, muitas vezes a gente chega em momentos mais tardes, mas eu vou sempre estar por aqui apoiando vocês e agradecendo e tendo a oportunidade também de aprender, né, de ouvir vocês nesses múltiplos assuntos. Parabéns, tá? Perfeito, professor. E aproveitando, o senhor poderia fazer a nossa oração final? Sim, vamos orar então. Querido Jesus, bondoso Pai, obrigado porque tu nos desafia a sabermos mais e melhor nestes 2 livros maravilhosos que tu nos deixaste. A Bíblia Sagrada e a natureza que podemos estudar através da ciência. Abençoe todos esses pastores e futuros pastores, que eles possam aprender mais da tua palavra e também da obra da criação. Nós louvamos-te, porque tu nos dá a oportunidade de termos uma fé cada vez mais sólida, uma fé cada vez mais baseada em argumentos, em evidências, porque tu nos ama. Tem misericórdia de nós, bom Pai, e aumenta a nossa fé. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, hein? Vocês são 10 mesmo. Obrigado, professor. Obrigado, Valeu, pessoal. valeu, Matheus. Deus te E abençoe. até a próxima. Valeu, Amanhã, às valeu. 7h.